o repórter do Bandeira 2, Eliel Alves. Jovem assassinado a tiros por motoqueiros no bairro do Prado. Jovem é morto a bala no bairro de Caixa d'Água. Rapaz assassinado a tiros no Capibaribe de São Lourenço da Mata. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Durante as últimas 24 horas, nas 24 horas, foram registrados 9 homicídios em Pernambuco, 4 crimes ocorreram no interior e 5 no Grande Recife. 4 no interior e 5 no Grande Recife. Nas últimas 72 horas, final de semana, foram registrados 24 homicídios, 14 casos ocorreram no interior e 10 no Grande Recife. No ano, já foram registrados 434 assassinatos, sendo 244 no interior e 190 no Grande Recife. Severino Ramos Silva dos Santos, um jovem com 19 anos, residente na Rua das Flores, bairro Conceição, em Itapsuma, foi agredido a golpes de faca na Rua da Saudade, lá no bairro Conceição, durante uma bebedeira por um cara cujo nome não foi informado. Levado para o Hospital João Ribeiro, lá em Itapsuma, Severino Ramos Silva dos Santos não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Adonis Lima da Cruz, um jovem com 19 anos, residente na Rua da Conceição, na Travessa São Lourenço, em Goiânia, foi assassinado a bala e golpes de faca na Rua do Campo, em Carne de Vaca, lá em Goiânia, pertinho de um campo de futebol. 2 elementos cometeram crime. Este assassinato pode ter ligação com a morte de uma adolescente de 17 anos, assassinada antes de ontem naquela comunidade. A polícia está investigando o caso. O corpo de Adonis Lima da Cruz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um homem sem nenhum documento que o identificasse foi encontrado morto a golpes de faca peixeira na estrada da localidade Lagoa de Pedra, conhecida também como Estrada da Maniçoba, no bairro Kennedy, na cidade de Caruaru. Crime de autoria e motivos também ignorados. Manuel Teixeira da Silva, com 19 anos de idade, residente na Rua 15 de Novembro, no bairro Santo Agostinho, em Santa Cruz do Capibaribe, foi assassinado com pedradas na cabeça em um campo de futebol localizado no loteamento Beira Rio, no bairro Malaquias Cardoso, lá em Santa Cruz do Capibaribe. A informação é de que Manuel seria usuário de drogas e já havia sido preso por roubo. Marginais no carro HB20 da Hyundai, um carro branco, tentaram assaltar 2 policiais militares que haviam largado do plantão e passavam de motocicleta pela BR-408 em Pau d'Alho. Os policiais que estavam à paisana reagiram e meteram bala. Um suspeito morreu na hora e o comparsa conseguiu fugir. O que morreu não havia sido ainda identificado. Os policiais foram prestar depoimento na delegacia de Nazaré da Mata. Francisco da Silva Araújo, com 32 anos de idade, residente no bairro Santa Maria, em Uricuri. Ele estava internado aqui no Hospital da Restauração com queimaduras. Tinha sido agredido pela mulher Maria de Fátima Ferreira Galvão, que havia sido presa em flagrante. Francisco da Silva Araújo estava internado aqui no Hospital da Restauração, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Um homem com cerca de 40 anos de idade, de aproximadamente 1,60 m de altura, trajando apenas uma bermuda jeans sem nenhum documento que o identificasse. Ele foi encontrado agonizando em via pública na Rua Apulco de Assunção, no bairro de São Martim, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos também ignorados. O cidadão, um homem de aproximadamente 40 anos, encontra-se internado aqui no Hospital da Restauração. Motorista de aplicativo é morto a bala dentro do veículo no Barro. A notícia é com o repórter Ivan Júnior. O homem foi encontrado morto dentro de um carro Citroën na frente do terminal integrado do Barro. José Marcelo Januário da Silva, de 48 anos, foi atingido por pelo menos 6 disparos de arma de fogo, 2 deles na cabeça, como explica o perito criminal Betson Fernando. O que deu para perceber foi que foi uma
uma clara execução, certo? Pela quantidade de tiros e pela disposição dos tiros no corpo da vítima. O veículo passou por perícia. Alguns dos tiros deixaram marcas até no para-brisa. De acordo com testemunhas, a vítima oferecia transporte alternativo para vários presídios há cerca de 2 meses. Por isso, o delegado Felipe Monteiro acredita que o crime pode estar relacionado à disputa por passageiros. O que se falou aqui é que ele fazia transporte alternativo, que toda manhã vinha para cá e pegava alguns passageiros para levar para algum lugar, inclusive estabelecimentos prisionais, e provavelmente teve alguma discussão com alguém que também fazia transporte alternativo, que veio a efetuar vários armas de fogo na pessoa da vítima. A esposa do motorista foi ao local, mas muito abalada, preferiu não gravar a entrevista. O corpo da vítima foi levado para o IML em Santo Amaro. Rádio Jornal, Rádio Notícia. Ligadinhos aqui na Radional, Beto Jogador, ele mora na Avenida Malacó, no Alto Santa Isabel, em Casa Amarela. A turma no Hospital dos Servidores Públicos, Michele recepcionista, os porteiros Jonatas e o Elber de Roda de Fogo, também os vigilantes da BBC Arquimedes e Eduardo de Bonança Moreno e os maqueiros Jaziel, Silvio, Bruno e Cosmo. O comissário Claudonô, seu Nonô e a esposa Dona Estela estão na 4ª etapa do Rio Doce em Olinda. Expedito, Pai Dito está lá na comunidade dos Coelhos, também nos Coelhos, Edna. Os funcionários de ônibus da empresa metropolitana, o motorista Cardinô e o cobrador Elias. Ramos Gaudêncio está em São Lourenço da Mata. Sérgio da BRK Ambiental, Dona Ivonete, neta e prima de Marquinhos Bombeiro. Ela mora na ladeira ao lado da antiga Compesa em Nova Descoberta. O motorista de ônibus Gilmar Zacarias, que trabalha na linha Parnamirim Macaxeira. A professora Verine está lá no Sítio Trindade. O vigilante Mota de São Domingos Sávio, Flávio da Macaxeira, Eduardo e Carlos Bolinho da Jona Bezerra, todos do Bradesco de Casa Amarela, onde também está ligado na gente o gerente Jadilson. André e Mary tá lá na Feira de Paulista. Alexandre Augusto e o vizinho Lúcio na Avenida Costa Azul em Pau Amarelo. Birabara, a esposa Jane e os filhos Marcílio e Luciano são PMs. E também Henrique, que é engenheiro dos Correios. Além de Carlos Fofão e Baraúna, todos no mercado público de Jardim Paulista Abaixo. Seu Milton Correia Guzmão, ele mora em 2 Unidos. E também o amigo dele, Valdemir de Souza Ferreira, é o conhecido Didi do Pagode do Didi. Secretaria de Cultura de Itapsuma estão Gleidson e Inácio. Os pais de Gleidson, Mário Pipa e Gleice, estão na Rua da Constância, na Campina do Barreto. Comissário Alberes e a esposa Fátima estão no bairro do Ipicepe. Jovem assassinada a tiros por motoqueiros no Prado. Jovem é morto a bala no bairro de Caixa d'Água. Rapaz assassinado a tiros no Capibaribe de São Lourenço da Mata. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Durante as últimas 24 horas registrados 8 assaltos a coletivos, 8 ônibus assaltados, 2 do segmento BRT. Nas 72 horas foram registrados 19 assaltos a ônibus. Neste mês de fevereiro já foram registrados 99 assaltos e no ano 280. Por volta das 7h35 da noite de ontem, foi na segunda perimetral metropolitana, pertinho do Lixão, ônibus da Caxangá, linha Teixambá, PE15 foi o assaltado. Por volta das 7 da noite, na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, pertinho do Clube Planeta Show, ônibus da Borborema, linha TIP, Condira Boa Vista, só os passageiros roubados. Por volta das 7h40 da noite, na BR-101, pertinho do posto Padre Cícero, metropolitana, o ônibus fazia a linha Curado 4, Barra de Angada. Por volta das 7h15 da noite, na Avenida Barão de Souza Leão, pertinho do Barotel, ônibus da Borborema foi assaltado, ele fazia itinerário aeroporto Tancredo Neves. Por volta das 9h50 da noite, foi na Avenida Agamenon Magalhães, pertinho do Hospital Português, que o outro ônibus da Borborema foi assaltado, ele fazia a linha Piedade, Condira Boa Vista. Por volta das 2h30 da tarde de ontem, na PE15, Butrins Olinda, um BRT foi assaltado, ele fazia a linha Perópolis Silveira, Prefeitura da Cidade do Recife. Outro BRT assaltado um pouco mais tarde, por volta das 5h10 da tarde, no bairro do Salgadinho, Olinda. O ônibus fazia a linha Abreu Lima, Prefeitura da Cidade do Recife. E já por volta das 11 horas da noite de ontem, nas proximidades
do Fórum da Joana Bezerra, um ônibus da empresa Cidade Alta foi assaltado. Ele fazia a linha Pelópolis Silveira, Joana Bezerra. Por sinal, foram 2 caras, um suspeito fugiu e o outro foi preso pela Polícia Militar. Josaildo Silva de Oliveira, 29 anos de idade, com ele foram apreendidos vários objetos. Ele foi encaminhado à central de plantões da capital. Carlos César de Souza, de 28 anos de idade, residente no sítio Lagoa Nova, zona rural de Saloá, no interior do estado, sofreu um acidente de motocicleta e foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. José Edmilson da Silva, de 38 anos, residente no sítio Engenho, zona rural de Timbaúba, foi agredido a socos e pontapés por desconhecidos, levado para o hospital local e em seguida removido aqui para o Hospital da Restauração. João Gomes da Silva, 65 anos, residente na rua Carapeba, comunidade brasileira Teimosa, no bairro do Pina. Ele sofreu traumatismo crânioencefálico após ser atingido na cabeça por uma jaca. Jaca caiu na cabeça dele. Ele foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA de São Lourenço da Mata, onde aconteceu o fato, e de lá ele foi removido aqui para o HRI. Um rapaz com cerca de 30 anos de idade, que segundo informações, mora na rua São Caetano, em Pau Amarelo Paulista. Ele foi brutalmente espancado, levado para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista. Nenhuma identificação dele, de lá do HMA. Ele foi removido aqui para o HR, inclusive entubado. José Jefferson dos Santos Bezerra, de 14 anos de idade, residente no sítio Taboquinha, zona rural de Belo Jardim, foi agredido a faca por um vizinho dele, um tal de Rosinaldo, sendo levado para o hospital local e em seguida removido aqui para Recife, para o HRI. Um rapaz com cerca de 23 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse, ele foi removido da UPA de Igaraçu aqui para o Hospital da Restauração em estado grave, vítima de um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro. Olívia Cândido da Silva, com 81 anos de idade, residente no loteamento Cajá, no bairro Capibaribe, em São Lourenço da Mata, e Carla Bezerra Cavalcante da Silva, 34 anos, ficaram feridas num acidente de carro, um capotamento que aconteceu na BR-408, pertinho da Arena, Pernambuco. As vítimas foram socorridas na emergência aqui do Hospital da Restauração. Priscila Borba Rodrigues, com 35 anos de idade, residente na rua Mirante Ari Parreiras, no bairro Santo Amaro, foi agredida a golpes de faca por um tal de Ricardo. Os motivos não foram informados e a vítima deu entrada na emergência aqui do Hospital da Restauração. O torcedor do Esporte Clube do Recife, Felipe Nunes Gamboa Batista, de 24 anos, residente na rua Itapina, no bairro do Engenho do Meio, foi alvejado por disparos de arma de fogo próximo ao viaduto da João de Barros e foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Estão aniversariando hoje Fernanda Derlange. Fernanda Derlange, ela é esposa de Bruno Cascata, do Poço da Panela. E o Bruno é empresário de castanha e caju, essa dupla aí maravilhosa. Ícaro Pereira, completando 3 aninhos, é neto de Zé Luiz, compadre de Maninho do Cartório. Carreta está aniversariando e a festa será no Bar de Lula, no Alto do Eucalipto, no Vasco da Gama, com a participação de Bill Palito. Jacilene é filha de seu Manuel da padaria da Rua da Bola, em Santo Amaro. É amiga de Thelma, que também vai participar da festa. Aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes, o Coronel Francisco Roberto P. Monteiro, o Tenente Iraquitã Ferreira de Andrade, o Subtenente João Tassiano Torres, as pensionistas Lenilda Maria da Silva Nascimento e Maria Lúcia de Oliveira Teixeira. E também está aniversariando hoje o amigo deputado estadual Antônio Moraes. Os porteiros do edifício São Rafael, na Rua das Ninfas, todos ligados aqui na Jornal Natal, André Caninha e também Lula Montador, estão de plantão aqui no Hospital da Restauração, no posto policial, o comissário Jurandir Paz, o Juba do Córrego Zé Grande, os PM do 13º Batalhão, sargentos Edson de Peixinhos, esposo de Carla e genro de Marcos Paixão, Edivando Alto José Lupinho e Gilberto, professor de Casa Amarela, além de Talita do Arthur Lunguinho. Também estão de plantão aqui no HR, na portaria da emergência, os recepcionistas Ivan Miguel do Alto Santa Isabel, Fabinho Binho do Alto Zé Lupinho,
Bruna Valéria, esposa de Adolfo Preto da Vista Alegre. Iris de Nova Descoberta, filha de Dona Zefinha. Leila, também de Nova Descoberta, que é vizinha de Sebastião, e Dona Baia da Macaxeira, também de plantão aqui na recepção. Kalina, Renata, Jéssica, Bruna, Suzana, Pamela, Helena Índia e Gilcélia Amaga. Gutenberg Isaías de Souza Moraes Bento, jovem com 22 anos de idade, residente na rua Santa Margarida, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, foi agredido a socos e pontapés na integração de Cajueiro Seco, no Jaboatão dos Guararapes. A informação é de que ele estaria alcoolizado e ninguém informou quem agrediu ele. Gutenberg Isaías de Souza Moraes Bento foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Thierry Zidane Tomás Nunes, jovem de 21 anos de idade, residente na Rua 9, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. Ele foi socorrido aqui no Hospital da Restauração, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. Lindalva Cabral Lopes da Silva, de 55 anos, residente na Avenida Essinha Lapenda, no bairro do Timbi, em Camaragibe, sofreu um acidente de motocicleta e foi socorrida na emergência aqui do Hospital da Restauração. José Henrique da Silva, um idoso de 67 anos, mora na Rua da Jaqueira, na Vila Torres Galvão, em Paulista, foi atropelado por uma motocicleta. O fato aconteceu no 7º RO em Olinda e ele bastante machucado. Foi perto do 7º RO em Olinda e o idoso José Henrique da Silva foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. E o Catan Alexandre César dos Santos, um homem com 41 anos, residente na travessa da Rua Gonçalves Dias, no bairro do Jardim Jordão, Jaboatão dos Guararapes, foi atropelado na BR-101 lá em Jaboatão por um carro não identificado e bastante machucado. Ele foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Márcia Maria de Oliveira, com 53 anos de idade, residente na Rua Barão de Moreno, no bairro da Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes. Ela sofreu um acidente e caiu numa boca de lobo. Esse fato aconteceu dentro do terreno da residência dela e ela foi socorrida na emergência aqui do Hospital da Restauração. Davi Rodrigo Bernardo Aleixo, com 18 anos de idade, residente na Rua Sucupira, no bairro da Iputinga, sofreu ferimentos num acidente, uma colisão entre uma motocicleta e um carro. Ele estaria na garupa da moto. Esse fato aconteceu na estrada do Barbalho, em frente ao Detran. Davi Rodrigo Bernardo Aleixo foi socorrido na emergência aqui do HR. Deste mesmo acidente também foi socorrido aqui no HR Eduardo Monteiro Pereira, adolescente de 17 anos. Dailson de Souza Barbosa, 23 anos de idade, residente na Rua Projetada, no bairro de Santo Aleixo, em Santa Cruz do Capibaribe, sofreu ferimentos numa colisão entre duas motos, foi levado para o hospital local e de lá removido aqui para Recife, para o HR. Evelyn Alexandra da Silva, adolescente de 17 anos, residente na Rua Baldo do Rio, no centro, em Goiânia, sofreu um acidente. Ela trafegava numa motocicleta, apareceu um cavalo na pista, ela não teve como desviar, atingiu o animal e ficou machucada. Caiu da moto, ficou machucada e foi socorrida aqui no Hospital da Restauração. Um rapaz com cerca de 23 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse, residente em Igaraçu, ele sofreu ferimentos graves num acidente de motocicleta na BR-101 lá em Igaraçu e foi trazido aqui para o Hospital da Restauração. Henrique Júnior de Santana, de 24 anos, residente na Rua China, bairro Nossa Senhora do Ó, em Paulista, sofreu ferimentos num acidente de motocicleta e foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Clóvis Faustino da Silva, de 64 anos de idade, residente no sítio Carrapichos 2, zona rural de Goiânia, ele sofreu um tombo, uma queda de uma altura de aproximadamente 2 metros, foi de cima de um trator que ele caiu. O Clóvis Faustino da Silva foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. José Emerson Soares dos Santos, de 37 anos de idade, residente em Santa Cruz do Capibaribe, sofreu ferimentos numa colisão de veículos e foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Jackson de Araújo Nascimento tem 19 anos, residente na Rua Duarte Coelho, no bairro Novo, em Ribeirão. Ele sofreu ferimentos na mão. Ele achou de dar um soco no espelho aí e os vidros cortaram a mão dele. Ele foi levado para o hospital local e em seguida removido aqui para o HR.
Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem assassinada a tiros por motoqueiros no Prado. Raíssa Gouveia Coutinho, uma jovem com 21 anos de idade, residente na rua Maestro Johnny Johnson, no bairro dos Torrões. Ela foi alvejada por disparos de arma de fogo na rua Melu, no bairro do Prado, por 2 homens que estavam numa motocicleta. Levada para o hospital Getúlio Vargas, Raíssa Gouveia Coutinho não resistiu à gravidade dos ferimentos. Faleceu. A motivação do crime ainda não foi identificada. O corpo da jovem foi removido de lá do HGV para o Instituto de Medicina Legal. Jovem é morto a bala no bairro de Caixa d'Água. Hélio Galdino da Silva Júnior, um jovem com 21 anos de idade, foi morto ontem à noite a bala na Avenida Leopoldino Canuto de Melo, no bairro de Caixa d'Água, em Olinda. Crime praticado por elementos desconhecidos. A única informação repassada para a polícia é de que ele seria usuário de drogas. O corpo foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML, policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Rapaz assassinado a tiros no Capibaribe de São Lourenço da Mata. O crime aconteceu já na madrugada de hoje. Elias José de Oliveira, um rapaz de 29 anos de idade, profissional informada. Ele estava no Espetinho do João, localizado na Avenida 2, no bairro Capibaribe, São Lourenço da Mata, quando elementos desconhecidos se aproximaram dele e efetuaram disparos de arma de fogo. Ceifaram a vida do rapaz e fugiram em desabalada carreira. O corpo de Elias José de Oliveira foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP, que continuam investigando o caso. Pelo menos até agora, nenhuma informação sobre a motivação do assassinato. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3.